seja muito bem-vindo. Aqui é Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo nós vamos resolver a semana 3 do volume 3 do PET, do primeiro ano do ensino médio. Essa semana fala sobre a função exponencial. É importante você dar uma lida com bastante calma, com bastante atenção no que está escrito aqui, entender as ideias, a proposta que o PET fez para você. A gente vai para as atividades, porque senão o vídeo fica muito longo, muito cansativo. Mas é importante você dar essa lidinha antes, tá? Na primeira atividade, ele fala assim: esboce o gráfico da função y igual a 5 elevado a x para valores de x no intervalo entre menos 2 e 2. A gente sempre lê o intervalo, ó, do meio para as beiradas, tá? Então, ó, o x é menor do que o 2, menor ou igual, e o x é maior ou igual ao menos 2. Então, isso aqui é uma ideia super importante. Como eu disse, ó, ele fez umas tabelinhas aqui para a gente construir a função exponencial. Então, eu vou fazer da mesma forma que o PET fez, tá? Ele coloca umas formulinha aqui, uma tabelinha na verdade, e ele vai construindo ali, ó, de acordo com o que vai aparecer. Então, eu vou fazendo aqui, ó, vou colocar x. Aqui eu vou colocar o 5 elevado a x e aqui eu vou colocar o y. Seguir o mesmo modelo do PET. Você vai entender essa ideia. Quando a gente fala, pessoal, que o x está entre menos 2 e 2, não significa que tem que ser só valores inteiros. Pode ser número decimal, fração, pode ser todos os números que você conseguir imaginar aí entre menos 2 e 2. O que eu vou fazer aqui, ó, colocar os números inteiros para facilitar o meu cálculo, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Coloquei esses valores aqui para facilitar a minha vida, tá? Quando eu faço isso, ó, no lugar do x, eu vou colocar esses números que eu coloquei aqui. Então, vai ser 5 elevado a menos 2, 5 elevado a menos 1, 5 elevado a 0, 5 elevado a 1 e 5 elevado a 2. E na última linha da minha tabela, eu vou fazer esses cálculos. Então, ó, 5 ao quadrado, vou começar de trás para frente que está mais fácil. 5 ao quadrado, 25. 5 elevado a 1 é o próprio 5. 5 elevado a 0 é 1. O 5 elevado a menos 1, lembra disso, ó. Quando eu tenho um expoente negativo, eu vou inverter. É 1/5. Se eu precisar dividir, isso é 0,2, mas eu vou deixar assim mesmo, 1/5, tá? O 5 ao quadrado seria 25. O 5 elevado a menos 2 é o 1 sobre 25. Se precisar dividir, isso dá 0,04. Pode dividir também, mas eu não vou fazer essa divisão não, tá? Então, essa vai ser a nossa primeira ideia. E agora a gente vai construir o gráfico mesmo. Ele deu esse espaço aqui para a gente colocar o gráfico. Mas eu vou aproveitar aqui, ó, o meu quadriculado, que vai ficar mais fácil de eu explicar algumas coisas para vocês, tá? Olha o que acontece aqui. Deixa eu até melhorar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho um pouco melhor, que eu acho que quanto melhor ficar meu desenho aqui, mais fácil fica para vocês entenderem as ideias que a gente tem na função exponencial. Só um minutinho. Então, olha o que vai ser a nossa ideia. Aqui, eixo vertical, sempre y, eixo horizontal, sempre o x. Olha os valores que a gente colocou para x. 0, 1 e 2, menos 1 e menos 2. Essa vai ser a ideia. Os valores que deram para y aqui, ó, 1, 5, 25. Vou começar aqui, ó. Se o 1 tá aqui, o 5 tá muito lá em cima e o 25 muito lá em cima. Nem vai caber aqui no meu desenho. Então, eu vou mexer na minha escala aqui, ó, só para facilitar para mim. Ao invés de eu fazer a minha escala aqui de 1 em 1, olha o que o PET fez aqui, ó. Ele aumentou a escala, ó. Tá vendo? Ele foi fazendo de 40 em 40. Eu vou fazer de 5 em 5, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó. Vou até melhorar aqui. Vou colocar 5. Vou até precisar de mais coisas aqui, ó. Vou colocar 5. Vou de 5 em 5, ó. 10. Olha como é que vai ficando difícil até de representar. 15, 20
e 25. Então, vou emendar meu desenho aqui porcamente, mas só para vocês pegarem essa ideia, o que significa esse gráfico, tá? Ficou meio tortinho ali, eu tentei apagar, não deu muito certo, mas só para a gente pegar essa ideia. O que significa isso? A gente vai olhar aqui agora, ó, todos os valores. Quando o x é 1, o resultado é 5. Então, ó, quando o x é 1, o y é 5. Marca esse pontinho. Quando o x é 2, o y é 25. Olha a diferença que dá, ó. Ele vai lá em cima. 25. Vamos ver agora, ó. Quando o x é 0, o y é 1. A gente não marcou o 1, mas eu vou marcar mais ou menos por aqui, ó. O 1 vai ser mais ou menos por aqui. Quando o x é menos 1, o y é menos 1 sobre 5, que é o 0,2. Então, ele vai estar por aqui, ó. Vai ficar até difícil de desenhar, mas a ideia é essa mesmo, ficar difícil para você entender. E quando o x é menos 2, é 1 sobre 25, é 0,04. Ele vai ficar bem baixinho aqui, quase chegando no zero. Então, ele vai ser esse pontinho aqui. Agora, pessoal, eu não consigo fazer uma curva bonitinha aqui, vocês vão ter que ter paciência comigo. Mas a ideia da exponencial é a gente passar uma curva por esses pontos, ó. Olha que dificuldade que é, passar aqui e passar aqui. Isso seria a ideia da exponencial, tá? Quando ele fala isso, quando ele pede pra gente construir esse gráfico, a gente fala aqui, ó, perdoa o desenho torto aí, mas ó, isso daqui é a minha curva da exponencial. Observe que ela é uma curva crescente, ela vai ficar crescendo aqui infinitamente. Tem desenhos melhores aqui no PET para você dar uma olhada. Ó, seria um desenho desse tipo, o meu ficou bem tortinho, tá? Seria um desenho mais ou menos desse tipo. Mas só para você entender o que, ó, que quanto maior for o valor de x, maior a curva, mais a curva vai crescendo. Observa aqui, ó, quando eu fui aumentando do 0 para o 1, aumentou do 1 para o 5. Quando eu aumentei do 1 para o 2, aumentou do 5 para o 25. Ou seja, lá no x eu estou andando 1 por 1, no y ele está indo de 5 em 5, né? Então é isso que a gente tem que começar a perceber, nem é de 5 em 5, a exponencial é essa ideia, que ela cresce muito rápido. Esse desenho aqui, pessoal, deveria estar aqui, ó, essa vai ser a ideia. Tá? Não vou colocar justamente por causa disso, que eu queria fazer o desenho para ficar mais claro, para você entender melhor a ideia da exponencial. Mas aí no seu PET você organiza direitinho para fazer essa ideia. Professor, eu posso colocar dessa forma, mudando a escala? Pode. O que você não pode fazer, ó, é colocar assim, se o 5 tá aqui, o 1 tá aqui. Faz mais ou menos numa proporção. Observa, ó, que eu fiz de 2 em 2 quadradinhos. Então, segue essa proporção. Se você está indo de 5 em 5, se você começou de 5 em 5, vai de 5 em 5 até o final, seguindo mais ou menos a mesma proporção. Tá? A segunda questão, bem parecida. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. Considerando que há 100 bactérias no início da pesquisa, esboce um gráfico para as 6 primeiras horas. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Fazer o meu desenho aqui. Vou colocar x, as 6 primeiras horas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou até colocar o 6 aqui, apesar de estar dando 7, né, por causa do zero, mas é pra gente entender algumas coisas. Ele fala assim, ó, dobra a cada hora, considerando que há 100 bactérias no início da pesquisa. Se ela tá dobrando, ó, cuidado, aqui vai ter 200. Dobrei, ó, 400. Dobrei de novo, 800. 1.600, dobro de 16, 32, o dobro de 32, 64. Olha como isso cresce absurdamente. É até difícil a gente representar isso num gráfico, tá? Porque ela cresce muito rápido. Qual que vai ser a nossa ideia? Aqui, se ele está dobrando, também é uma função crescente. Quanto maior for o número de horas, maior é o número de bactérias, tá? Então, vamos fazer esse desenho aqui.
Vou tentar fazer, vocês me perdoem, que vocês sabem que o meu desenho fica tortinho. Vou tentar diminuir esse aqui, só pra gente conseguir ter mais espaço. E aí, olha o que a gente vai fazer aqui agora, ó. Vou fazer a mesma ideia do exercício anterior. Vou construir aqui o meu eixo X e o meu eixo Y. Aqui eu vou colocar de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar o 6 aqui, ó. Esse vai ser meu eixo X. Observa que ele só pegou a parte positiva, tá? Aqui vai ser um problema pra gente, ó. 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400. Cresceu muito rápido. Então, eu vou fazer aqui, pra gente ter uma noção, eu vou fazer, ó, de 500 em 500. 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, ainda vai faltar, ó, 3.000, olha como falta muito, 3.500, 4.500, já entendeu o que está acontecendo aqui, né? 5, vou deixar assim mesmo, depois a gente vê o que vai fazer. Então, ó, observa que eu escolhendo de 500 em 500 não ficou bacana. Ficou muito grande, não é que tá errado, mas ficou muito grande. Acho que eu vou até melhorar isso, ó. Vou apagar tudo aqui e vou fazer de 800 em 800. Acho que vai ficar melhor, ó. 800, o dobro, 1.600. 16 mais 8, 24, mais 8, 32, mais 8, 40. Olha que não melhorou muito também não, mas melhorou um pouquinho. 4.800, mais 8, 5.600, mais 8, 6.400. Ótimo também não ficou não, mas já melhorou um pouquinho. A gente já vai conseguir representar melhor. Então, ó, quando o x é 0, o y é 100. Se o 800 está aqui, o 100 está muito aqui pertinho, tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro ponto. Quando o x é 1, quando o x é 1, o y é 200. Quando o x é 2, o y é 400. Vou até tentar melhorar aqui, você vai entender o que eu estou fazendo. Ó, a metade do quadradinho é o 400. Então, ó, o 400 está aqui. A metade da metade é o 200, que está aqui, ó. E a metade da metade é o 0. Olha como é que fica até difícil de representar isso, tá? Mas a gente vai marcando os pontinhos aqui. Tá quase aqui encostando do 0. Quando o x vale 3, o y vale 800. Quando o x vale 4, o y vale 600. Quando o x vale 5, olha como ela cresce rápido, ó. 3.200. Quando o x vale 6, 6.400. Esse gráfico aqui, deixa eu tentar fazer o gráfico, ó. Ele vai passando aqui bem perto, mas ele não passa para baixo. E ele vai ser uma coisa desse tipo. Esse é meu gráfico. Na matemática, a gente tem até um termo que fala assim, que é a função exponencial, ela explode. Porque ela começa subindo devagarzinho aqui e, de repente, ela vai grandona, né? Lembra quando começou a pandemia do coronavírus, que eles falavam muito sobre isso? Porque uma pessoa podia infectar até outras 6. Então, o índice de infecção era muito rápido. Tinha aquelas curvas nos jornais e tudo, né? Para a gente entender isso. É exatamente essa a ideia. Se vai dobrando, ela cresce muito rápido. Esse vai ser o gráfico. Para finalizar essa semana, questãozinha 3. Ao analisar o efeito de um remédio numa população de bactérias, verificou-se que a população Y da bactéria, X dias após a exposição ao remédio, poderia ser estimada por meio da função Y igual a 8.000 vezes 1/4 elevado a X. Esboce o gráfico para as primeiras 6 horas. Então, eu vou fazer aqui, ó, nesse caso, eu vou até fazer para cá para a gente fazer a conta, tá? Dentro do seu PET, tenta fazer aí no espaço que eles delimitaram. Mas eu vou fazer para cá para não embolar a nossa cabeça aqui.
Olha o que ele está pedindo pra gente, ó. X, e ele quer nas primeiras 6 horas. Então, 0, 1, 2, 3, eu acho que tá até pequeno, deixa eu melhorar o meu desenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 2, aqui ó, 3, 4 e 5. São as nossas 6 primeiras horas. E aí ele deu a formulinha. Quem que é a formulinha? Ó, 8.000 que multiplica 1/4 elevado a x. Então, a gente vai ter que substituir isso aqui para todos, tá? Então, vai ser, ó, 8.000 vezes 1/4 elevado a 0. Agora, ó, 8.000 vezes 1/4 elevado a 1. Mesma coisa, ó, 8.000 vezes 1/4 elevado a 2. 8.000 vezes 1/4 elevado a 3. 8.000 vezes 1/4 elevado a 4. E 8.000 vezes 1/4 elevado a 5. Então, essa vai ser a nossa ideia, tá? Eu vou fazer essas contas aqui primeiro, porque isso vai dar um trabalhão pra gente fazer. Então, vou colocar de vermelhinho aqui, ó. Vou colocar pequenininho aqui, só pra gente não perder o raciocínio, ó. O 1/4 elevado a 0 é 1. 1/4 elevado a 1 é o próprio 1/4. Deixa ele quietinho aqui. 1/4 elevado ao quadrado, ó, é 1 vezes 1, que é 1, e 4 vezes 4, que é 16. 1/4 elevado ao cubo vai ser 1, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Aqui vai dar 1 de novo, 64 vezes 4, deixa eu ver aqui que eu nem lembro. 64 vezes 4, 16, 6 vezes 4, 256. E agora elevado a 4 de novo, ó, vezes 4, 4 vezes 6, 24, 22 ali vão 2, 2 vezes 4, 8, com 2.024. Então, ó, 1 sobre 1.024. Vou pedir licença para vocês, ó, e vou fazer essas continhas aqui na calculadora. Porque a gente vai fazer, ó, o 8.000 vezes 1, beleza, 8.000. 8.000 vezes 1/4 é fazer, ó, o 8 dividido por 4, beleza, 2.000. 8.000 por 16 dá para dividir aqui de novo, ó, deixa eu só conferir se é isso mesmo. 8.000 dividido por 16, 500. É só a gente ir dividindo por 4, ó. Dividir por 4 aqui, 125. Dividir por 4 de novo, 31,25. E dividir por 4 de novo, 7,8125. Então, essa vai ser a nossa ideia. Prof, pode dividir na calculadora? Pode dividir, porque essas continhas aqui iam dar muito trabalho pra gente. Então, isso daqui é a tabelinha que ele pediu pra gente. Agora, a gente vai ter que construir o gráfico, ó. Como que eu vou construir esse gráfico aqui agora? Qual escala que eu vou usar? Complicado aqui. Observa que o valor mais alto, ó, é o 8.000. E olha como é que fica difícil da gente fazer isso. Deixa eu até melhorar meu desenho aqui. Fazer ele o mais perfeitinho possível. Se eu coloco 8.000 aqui, a metade, ó, eu tenho que seguir a proporção. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Vou colocar aqui para ficar 10, ó. A metade tem que ser o 4.000. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ficaria o 4.000. A metade do 4.000 tem que ser o 2.000. Então, ó, 1, 2,5 aqui. Teria que ser o 2.000. A metade aqui seria o 1.000. A metade do 1.000 aqui seria o 500. A metade do 500, metade, metade. Você já vai entender onde que isso vai chegar, ó. Por que que eu tô falando isso que é super importante? Quando o x foi 0, o y deu 8.000. Então, a gente vai marcar aqui.
o x 0, o y 8.000. Olha como é que ela despencou, ó. Quando o x foi 1, caiu lá para o 2.000. Então, a gente está aqui, ó, ela vai decrescer. Quando o x for 2, ela caiu para o 500. Quando o x for 3, caiu para o 125, que é a metade da metade. Eu já não consigo nem desenhar ele aqui mais, ó. Caiu para o 125. Quando o x foi 4, caiu mais um pouquinho. E quando o x foi 5, mais um pouquinho. Ou seja, a minha curva aqui, ó, vai ser uma coisa mais ou menos... Nossa, ficou bem torto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais ou menos a minha curva. Ficou péssimo, né? Mas eu acho que deu para entender a ideia. A minha curva aqui, ó, ela é decrescente. E aí você tem que tomar cuidado com uma coisa, que ela sempre chega muito pertinho do eixo X. Mas ela não esbarra, muito menos ela passa para baixo. Ela chega bem perto. Essa curva aqui, ela tá decrescendo, ó. Quanto mais eu aumentar o valor de x, menor é o valor do y. Isso caracteriza a exponencial, a função decrescente. Como que eu vou saber, professora, se ela é crescente ou decrescente? Você vai olhar aqui para mim, ó. Observa que aqui era 5 elevado a x. 5 é um número maior que 1. Tá? Aqui também, ó, na segunda aqui ia ficar o 2 elevado a x, porque está dobrando. É um número maior que 1. Agora aqui está 1/4 elevado a x. O 1/4, quando eu dividir, é o 0,25. O 0,25 é um número entre 0 e 1. Toda vez que isso acontecer, a gente fala que a nossa função é decrescente. E aí o nosso desenho ficou realmente, ó, despencando. Ele foi descendo aí. Joia? Com isso, nós terminamos essa semana. Eu espero que tenha te ajudado. Bons estudos e até a nossa próxima semana.